Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre circuitos elétricos. Eu sou a Ana e a gente vai entender então um pouquinho sobre o que é um circuito elétrico e como que ele é composto. Um circuito elétrico, então, ele é a ligação entre elementos. Esses elementos são geradores, condutores, resistores, capacitores e receptores. São realizadas geralmente por meios de fios condutores que permitem, então, a circulação da nossa corrente elétrica. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá, pessoal, de um gerador de energia, de uma pilha, então. A gente também tem aqui um exemplo de um condutor de energia, então os fios, que geralmente são feitos de metais, porque metais são bons condutores elétricos. Temos também, então, o capacitor, que ele tem a capacidade, então, de armazenar cargas elétricas. Temos o resistor, ele trabalha, então, com o controle da passagem da corrente elétrica. E também temos o receptor, que vai ser o nosso elemento final, né? Aquele que precisa de energia para ligar. O circuito elétrico, então, ele é utilizado para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos. Por exemplo, a nossa geladeira, televisão, equipamento de som, todo equipamento que a gente coloca na tomada para que ele possa ligar é um equipamento, então, que precisa de energia elétrica. E essa energia, né, que ele precisa utilizar, ele depende da sua tensão. Cada receptor precisa de uma quantidade de energia para funcionar, uma quantidade diferente. E também o circuito elétrico, ele é utilizado então para distribuição de energia elétrica em residências, na indústria, em vários, né, por vários meios, dispositivos elétricos por meio de fios condutores conectados através de tomadas, né? Geralmente é onde a gente consegue captar essa nossa energia. Aqui tem um desenho simples, então, do circuito, uma pilha da onde sai a energia para ligar essa nossa lâmpada, e aqui tem como se fosse uma simulação dessa energia circulando, né, dentro do nosso cabo. Porque quando a gente fala de energia, a gente fala dos elétrons, né, da carga elétrica. E aí é como se eles aqui estivessem passando pelo nosso circuito. Então ele sai da pilha, vai até a nossa lâmpada e o resto da energia volta então. Como? Onde? Onde encontramos a eletricidade? De que forma? Onde a gente encontra então circuitos elétricos? Tem desde o mais simples, como o da lâmpada que a gente acabou de comentar, da onde então temos a nossa pilha, né, da onde sai a nossa energia. Aqui uma pequena tomada onde a gente pode cortar, interromper a passagem dessa energia para que a lâmpada fique desligada. E quando a gente deixa a tomada então ligada, a gente deixa que a corrente passe, chegue até a nossa lâmpada, ela vai acender e a carga restante volta então para a nossa pilha. Também temos um circuito elétrico então dentro do nosso chuveiro. Aqui pode perceber que ele tem um pouquinho mais de cabos, ó, digamos que é um pouco mais sofisticado, devido à função. O que é o nosso chuveiro? O nosso chuveiro, então, ele quer mudar a temperatura da água em vários níveis. A gente pode deixar a água morna, a gente pode deixar a água quente, a gente pode manter ele desligado, então, também para a água ficar gelada. Então, aqui a gente tem um pouquinho mais de fios, né? E alguns equipamentos aqui diferenciados por esses desenhos, porque a função é um pouquinho mais complexa, por exemplo, que desse circuito simples, que é só acender e apagar a nossa luz. E aqui ainda um terceiro exemplo é o exemplo de um circuito elétrico de um robô, que aí já podemos perceber que ele é bem mais sofisticado, porque esse nosso robô aqui, ele implica, então, em movimento, em som, em outras, né, funções, além de só acender e apagar, ou uma mudança simples de temperatura. Aqui, então, o que a gente pode concluir é que conforme a função, né, do nosso receptor, o que ele vai transformar a nossa energia elétrica
o nosso circuito vai ser então mais complexo ou mais simples. Quanto mais funções, então, o nosso receptor necessita executar, mais fios, mais cabos, né? Nós vamos ter, então, nesse nosso circuito elétrico. Como funciona isso? Como que funciona, então, esse circuito? O circuito ele funciona assim. Tem o potencial, que também é chamado de tensão elétrica, que ele é definido como o trabalho necessário para que uma carga elétrica seja deslocada do gerador até o receptor. O que isso significa? Eu tenho um equipamento que precisa de energia para funcionar. Quando eu coloco ele na tomada, ele puxa a energia necessária. E é exatamente isso que acontece para que o nosso circuito entre em funcionamento. Eu preciso, então, de um receptor que tenha necessidade de energia elétrica para poder funcionar, e eu coloco ele, então, em contato com um gerador, aquele que vai fornecer a minha energia elétrica. E então, a energia, quando chega até o receptor, né, ele é transformado em diferentes formas de energia, como, por exemplo, luz, som, calor, movimento. Então, quando a gente liga o ar-condicionado, é transformado, então, em energia como para esquentar ou esfriar um ambiente. Quando a gente liga, então, um rádio e ele nos fornece então o som, quando a gente liga a lâmpada e ela nos fornece a luz, quando a gente liga, por exemplo, um aspirador de pó, né? Tudo que envolve a necessidade, todos os equipamentos que envolvem essa necessidade, então, de carga elétrica para funcionar. E aí a gente está trabalhando com a placa Arduino. A placa Arduino do nosso curso de robótica, ela funciona mais ou menos assim, ó. Ela funciona entre as tensões de 5 volts até 12 volts. Isso significa o quê? É a carga elétrica necessária para que a nossa placa funcione. A gente tem duas placas. Temos uma placa um pouquinho menor, que é essa placa que está aqui na foto, que é a placa Uno, que ela funciona na mesma tensão que a nossa placa Arduino Mega, porém a nossa placa Arduino Mega tem um pouquinho mais de componentes conectados aqui nela. Por quê? Porque ela desempenha uma função um pouquinho maior e faz com que a gente possa montar, então, circuitos elétricos mais complexos.